boa noite, seres de luz. Lá vamos nós para mais uma live. Reconfigure-se ao vivo. Nós vamos abrir para participação. Você que está por aqui e tem interesse de participar ao vivo, né? Você que está ao vivo aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Logo mais a gente vai abrir, chamar aqui para interação, tá? Eu sempre começo o Reconfigure-se ao vivo lendo uma carta do Jardim dos Anjos, tá? Então vou dar uns minutinhos para o pessoal ir chegando e em seguida eu vou fazer a leitura da carta. De repente você que está aqui, essa carta pode ser uma mensagem, algo que você pediu, algo que você tá buscando, né, entender mais. Então eu vou trazer essa mensagem e espero que toque o teu coração, tá? Vamos dar só uns minutinhos para o pessoal ir chegando. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, que alegria me conectar com vocês. Boa noite, Dai, que linda, bom dia, boa noite, que alegria. Vamos dar uns minutinhos para o pessoal ir chegando, a gente avisou agora as comunidades que estamos ao vivo. E aí você que está aqui, né, e tiver interesse de participar, trazer alguma situação, na verdade o objetivo da nossa interação aqui é que você traga algo que você quer ajuda para resolver. Então, se você estiver vivendo algum momento desafiador, se você quiser, né, trazer aqui para a gente entender mais sobre esse momento específico, trazer luz, né, clarear. Às vezes você está passando por um desafio e muitos dos desafios que nós enfrentamos acabamos, de certa forma, enfrentando eles porque estamos repetindo padrões de comportamentos, de pensamentos, de sentimentos, e acaba fazendo como se fosse realmente, né, um looping, fazendo com que a gente fique ali aprisionado nessa mesma realidade. Então acaba, de certa forma, fazendo, né, esse movimento de retorno e uma visão de fora, que é esse o objetivo da nossa conexão aqui. Alguém que olhe para fora, né, olhe de fora para a situação que você está vivendo, pode contribuir para trazer ampliação de visão, trazer realmente algo que faça diferença aí na tua jornada, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Eu vou tirar loguinho uma carta aqui pra gente da mensagem dessa semana. Toda semana eu abro, né, uma mensagem aqui na nossa live. Então eu vou fazer esse movimento. E conta pra mim, você que tá aqui, de onde você é. Deixa eu saber de onde vocês são. Tô vendo que tem um pessoal aqui da formação. A Cida tá aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Minha tia também tá aqui, minha tia Gisele, seja bem-vinda, tia. Que alegria ter você aqui. Teixeira, a Ieda também tá aqui. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. A gente já vai iniciar. Me deixa saber. Votuporanga, Carol é de Votuporanga, São Paulo, que legal. Pertinho aqui, né? Eu, pra quem não sabe, eu sou do interior de São Paulo, tô numa cidadezinha chamada Araras. Brusque, Santa Catarina, que legal. Pessoal do sul, como é que tá? Tá frio aí? Aqui em São Paulo tá... Hoje fez um vendaval, né? Acho que vocês devem ter visto aí nas redes sociais, eu vi outras pessoas postando também. Que ventarola que fez aqui. Boa noite. O Milton eu já sei que é do Rio. A Lede é do sul também, né? Da região sul ali, acho que é Curitiba, Lede, confirma pra mim. A Wanda de Portugal, Juraci tá aqui com a gente também. Sejam bem-vindos, o pessoal já tá chegando. Frio e chuva, aqui muita chuva. Não esfriou ainda aqui, tá? Ainda não tá frio não, mas chuva, já caiu bastante chuva e ventou foi muito aqui. Tivemos uns momentos de bastante ventania aqui. Eu vi algumas pessoas postando imagens. Eu moro num prédio aqui, deu pra ver bastante também. A Ieda falou que tá frio, então logo mais esse frio vai vir pra cá. Lá em Portugal é outono. A Lei de Santa Helena, perto de Foz do Iguaçu, Paraná. Olha que legal. Não sabia que você tava pertinho de Foz. Bom saber quando for pra aí. Muito bom. Sejam muito bem-vindos. Então vamos lá para a mensagem dessa semana. Vamos ver o que o oráculo do Jardim dos Anjos, né? Para quem tá chegando, esse é o oráculo que a gente abre aqui. Uma vez por semana eu tiro uma mensagem. Então o oráculo Jardim dos Anjos, vamos abrir aqui para ver o que tem reservado para nós. Vamos lá. Então a carta dessa semana é Conexão. Então saiu a carta Conexão. Vamos ver o que essa mensagem, né? Como essa mensagem vai tocar o nosso coração. Você que está aqui, de repente está em busca, né, de uma palavra, de algo que conecte com o seu momento. Vamos ver se essa carta
É a resposta que você está buscando de algo que você vem enfrentando aí, tá bom? Então, conexão. Todos nós, seres humanos, somos ao mesmo tempo terrenos e divinos. Um de nossos maiores desafios é conciliar essa natureza dual. Quando unimos esses dois aspectos do nosso ser, a conexão se estabelece, assim na terra como no céu. Isso quer dizer que você precisa aceitar a sua natureza terrena. Precisa aceitar que possui um corpo físico, que vive num mundo material, tantas vezes imperfeito, e que convive com seres humanos tão humanos e imperfeitos quanto você. Precisa aceitar que você, tanto quanto as outras pessoas, possui sentimentos que preferiria não ter. Sentimentos como raiva, ciúme, inveja, ódio, medo, mágoa. Por outro lado, você precisa perceber que não importa o quanto os seus sentimentos terrenos sejam sombrios, você possui uma essência divina capaz de manifestar a luz em cada gesto, em cada fração de pensamento, capaz de sentimentos belos e elevados, como o amor, a generosidade, a coragem e a verdade. Assim como ocorre a energia elétrica, quando a nossa sombra, o negativo, e a nossa luz, o positivo, se encontram, uma luz se acende e a conexão acontece. Se a conexão se apresentou a você hoje, você está sendo chamado a integrar esses dois aspectos do seu ser. Talvez você tenha estado focado demais em um deles, negligenciando ou negando o outro. Você está sendo convidada a reconhecer a existência das polaridades em você e integrá-las por meio da consciência e da aceitação. Aceite. Você é capaz tanto de odiar quanto de amar, tanto de agredir quanto de curar, de temer e de enfrentar. Isso não torna você menos divino. Aceite e integre essas forças aparentemente opostas e uma luz se acenderá bem dentro do seu centro, no centro do seu ser, conectando você com o verdadeiro caminho da sua alma. Que mensagem linda, ser de luz! Essa é a mensagem dessa semana. Espero que vocês tenham gostado, né? Foi realmente uma mensagem divina. Eu sinto que a energia divina trouxe, né, essa mensagem aqui pra gente. E agora eu quero abrir para interação. Quem sentiu, quem sente no coração de participar, né, de estar comigo aqui ao vivo, de trazer pontos para que a gente possa, de certa forma, trabalhar. A ideia é como se fosse uma mentoria mesmo ao vivo, então você pode trazer, se vocês tiverem algum ponto específico de situação que está vivendo, para a gente ampliar a visão, para a gente trabalhar nas reconfigurações e, de certa forma, trazer uma nova perspectiva, uma nova, ampliando, né, a consciência diante das situações, tá? Perfeito. Quem sentiu aqui, pode trazer, pode pedir para entrar. Deixa eu ver aqui. Entrar ao vivo. Se a gente consegue vir aqui, eu fiz o convite para quem falou vamos ver o que está reservado para nós. Lembrando que eu vou falar com uma pessoa específica, mas essa pessoa pode estar vivendo algo que você aí também está vivendo. Então, quando a gente interage de certa forma para contribuir com uma das pessoas que aqui estão, pode trazer algo que vai contribuir com a tua jornada também, tá? Então, o legal, né, desse encontro é que definitivamente pode ter realmente coisas que são conectadas, né, entre você e a pessoa que está aqui. Deixa eu ver só, acho que não conectou. Deixa eu ver só o nome, é Iefa Coifura, acho que eu mandei aí a solicitação, se você quiser entrar, tá? Mas alguém tem, se quiser se sentir no coração de vir para cá, para a gente interagir, tá? O objetivo da interação é evolução, expansão, é trazer, tá falando, deu uma mensagem que não tá conseguindo entrar, para quem falou tá? Se tiver mais alguém, me deixa saber. Essa semana a gente vai falar um pouquinho mais, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou falar um pouco essa semana a gente vai ter uma mentoria. Quem não tá na comunidade, aproveita para entrar, porque essa mentoria vai ser no Zoom, não vai ser aqui, tá? Então, nós vamos ter uma mentoria sobre o equilíbrio entre a energia feminina e masculina. Se o seu coração sente que precisa entender um pouco mais sobre essas duas energias, lembrando que a energia feminina e a energia masculina, elas são complementares e elas existem em todos nós.
todos nós somos 50% feminino, 50% masculino, porque afinal de contas viemos, né, do DNA dos nossos pais. Então, definitivamente, né, temos aí uma parcela das duas energias. E são energias, o feminino e o masculino, na verdade, são energias que todos né, temos habitando. Então, quando nós, de certa forma, não temos as configurações bem resolvidas em relação a uma das energias, a gente perde potência. Então, o feminino que não tem vamos dizer, as configurações bem resolvidas com a energia masculina, perde potência. E o masculino que não tem a energia, né, as configurações bem resolvidas com a energia feminina, também perde potência. Então, a gente vai fazer esse encontro, né, justamente para ampliar a visão sobre a energia feminina e masculina. Vai ser na quarta-feira, mas vai ser no Zoom. Então, se você está aqui no Instagram e ainda não está na nossa comunidade, né, entra lá no link da bio e tem lá para você acessar, né, entrar na nossa comunidade. Ou digita comunidade, aqui você vai receber o link da comunidade também no seu direct, tá? Pode digitar, inclusive, aqui na conversa da própria live, que você vai receber a mensagem com o link da nossa comunidade, se você quiser participar ao vivo dessa mentoria. A gente não vai abrir aqui no Instagram, vai ser só pelo Zoom, tá? Então, se você tá aqui e quiser participar, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje está aberto para quem quiser interagir. Eu tentei trazer uma pessoa aqui e não deu a mensagem que não está conseguindo entrar. Deixa eu ver se é possível aqui, vou tentar mais uma vez. Mas se você está aqui e quiser entrar, falar um oi, para a gente bater um papo ao vivo, né, trazer algum assunto específico para que a gente possa expandir a consciência, eu deixo liberado aí para quem sentir no coração. Geralmente o pessoal fica com vergonha ou não está preparado, né? Não se arrumou, porque para a gente abrir aqui acaba abrindo a câmera também. Sejam muito bem-vindos, boa noite, boa noite. Ou se você quiser trazer algum ponto específico aqui também no chat, Amanda, não quero entrar, mas quero tirar uma dúvida, quero perguntar alguma coisa aqui relacionado com alguma situação, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se você tiver alguma pergunta, se você tiver algum ponto específico que gostaria de entender mais, tá? Enquanto isso, enquanto o pessoal não vai, né, ainda não demonstrou interesse de entrar aqui, deixa eu ver se é possível entrar aqui. Peraí, tem uma pessoa que mandou aqui o convite, vamos ver se vai dar para entrar agora. Ui, deixa eu ver aqui. É Maura, eu acredito, acho que caiu. Deixa eu ver. Deixa eu saber, porque às vezes hoje está difícil para conseguir entrar. Me deixa saber se vocês têm interesse. Não está entrando. Então vamos falar um pouquinho sobre essa carta da conexão que eu trouxe enquanto pessoal, né? Porque eu já tentei enviar o convite para duas pessoas que enviaram aqui, mas por alguma razão tá dando que não tá conseguindo entrar. Não sei se é o Instagram que não tá abrindo ou se realmente são as pessoas que não estão com facilidade para entrar, tá? Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho mais, aprofundar, então, nessa carta, até que o pessoal vai chegando. Se você que está aqui tiver interesse, né, de entrar, me manda o convite, manda eu aqui no chat, ou manda dúvida por aqui também, que a gente pode interagir. Vamos falar sobre alguma coisa específica, ou estou enfrentando tal situação, tal momento da minha vida, e eu gostaria de ampliar a visão, não consigo sair do relacionamento, não consigo mudar de emprego, não consigo... Enfim, se você tiver algum ponto específico que quer que eu amplie a visão para a gente trazer novas configurações aqui, ou desafios mentais mesmo, né? Eu acho que é bem... Me deixa saber e a gente amplia, tá? Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho mais da carta dessa semana. A carta dessa semana, ela trouxe um ponto bem interessante, que é a importância desse reconhecimento das nossas sombras, né? A importância da gente acessar e aceitar essas duas energias dentro do nosso ser, porque dentro da nossa humanidade, toda a experiência terrena que nós vivemos aqui, a gente acaba, de certa forma, sendo condicionados, né, a nos identificar mais com o lado divino, com o lado luz, e inclusive muitas vezes negar o lado sombra, né? Então a gente tem aí uma cultura onde a gente abomina o lado negativo, então o diabo, a energia negativa, ela acaba sendo o oposto, né? Ela acaba sendo realmente, a gente condiciona a ideia, né? A mente, ela é condicionada a acreditar que essa energia está fora e que essa energia está distante de nós, que nós temos que manter ela distante de nós.
Quando a gente começa o processo de autoconhecimento, desenvolvimento, evolução e expansão, começa a ficar cada vez mais claro a importância da conexão com essa energia negativa para entender os pontos onde nós somos movidos por ela, né? Todos, de certa forma, vibram em energia negativa. Na verdade, ela precisa existir para que possa existir a matéria. Esse ponto é muito importante a gente entender, né? Se não tivesse as energias negativas, se a gente não vibrasse em emoções negativas, provavelmente a gente não criaria o campo eletromagnético onde as nossas partículas ficassem unidas, né? Então a matéria só é matéria porque existe um campo eletromagnético segurando as partículas, fazendo ser a matéria. E só existe esse campo se tiver energia positiva e negativa. Quando eu, como ser humano, me recuso, de certa forma, a ir na direção, né, de encarar esse negativo e nego esse negativo que habita em mim, e fico nesse lugar, né, de iluminado, né, de ser divino, sem querer, de certa forma, encarar essa sombra que muitas vezes habita em mim, né, essa energia negativa que habita em mim, me desconectando dela, eu acabo negligenciando a minha evolução, eu acabo atrasando a minha evolução. E normalmente essa energia negativa, ela tende a nos fazer olhar a energia negativa dos demais, porque assim é uma das formas mais fáceis de nos manter distraídos e da gente não olhar justamente para essa voz que está dentro de nós e tentando, de certa forma, trazer colocar a nossa visão, né, para fora. Olha como aquele é mal, olha como aquilo está fazendo mal, olha como aquele te fez mal. Então acaba de certa forma trazendo essa energia, né? Essa falta de consciência mesmo. Quando eu não entendo que essa voz interna que tenta de certa forma me convencer que existe mal fora, ela é o mal que eu deveria estar combatendo. Exatamente essa parte do meu programa que eu deveria de certa forma estar olhando e combatendo, né? E não os meus irmãos fora. E normalmente os programas mentais eles estão condicionados a acreditar que não existe mal dentro, que o mal está fora e que eu tenho que me defender desse mal que está fora. E aí muitas vezes esse mal que está dentro está se movimentando, está agindo através de nós, porque nós vivemos, acabamos entrando nesse movimento, nessa ideia de se defender e de se afastar e de negar esse negativo que habita dentro de nós. Todos temos, como disse na carta que que eu trouxe hoje aqui, que foi a carta Conexão que saiu, todos temos potenciais positivos e negativos. E negligenciar esse potencial negativo impede a gente de acessar, inclusive, a potência maior do positivo. Porque eu preciso ter o controle dessa energia negativa. Para ter o controle dessa energia negativa, eu preciso entender ela, eu preciso encarar ela, eu preciso olhar para ela. E nem sempre nós temos a coragem que precisa realmente para se identificar como sombra. Eu acho que esse é um dos processos mais desafiadores no processo da evolução e do desenvolvimento, né, do autoconhecimento. Eu olhar para mim mesma e me identificar como sombra. Falar, eu sou sombra, eu não sou só luz, como a vida inteira eu tentei me convencer, né? Então, eu aceitar que existe esse lado sombra e eu sentar com esse lado sombra também para poder entender mais, né? Deixa eu ver aqui, que eu vi que o Oliveira trouxe uma situação aqui pra gente. Então, você que está ao vivo, tá? Aqui você pode trazer algum ponto que você quer entender mais, algo pessoal, se você quiser de repente entrar comigo aqui ao vivo também, tá liberado, tá? Para quem quiser. Mas eu vou por enquanto, ou se quiser, só mandar mensagem aqui no chat, eu vou fazendo a leitura e a gente vai avançando, ó. Uma situação me fez encarar minhas sombras, o Oliveira trouxe. Estou no 13º dessa nova caminhada, 16º. Já chorei muito nesse período, acredito que isso me serviu para amadurecer. Dessa nova caminhada. Tá, deixa eu ver o que mais. Verifiquei aqui que conheci a página através de uma publicação sua. Grato pela mensagem. Que bom, Oliveira. Fico muito feliz que você está aqui com a gente. Que top é olhar o externo, tira o foco de si, numa total inconsciência, se fechando para evoluir. Perfeito, Paulo, é isso. O Daniel perguntou, quando acessamos a sombra, baixamos nossa frequência e nos afastamos da luz, correto? Quanto tempo, em média, conseguimos reequilibrar?
Então, Daniel, na verdade, a gente está oscilando o tempo todo, né? E o que é muito importante a gente entender que o que conecta a gente e dá abertura para essas sombras se moverem através de nós são as emoções negativas. Por isso é tão importante curar, por isso é tão importante olhar para essas sombras. Porque quando eu tenho configurações mentais que vieram lá da infância, quando eu era pequeno e ainda não tinha consciência de quanto vibrar negativo faria mal para mim. Aí ali eu escolhi, em determinados momentos, não elevar a minha capacidade de amar e me aprisionei em dor, me aprisionei em trauma, me aprisionei em sofrimento, me aprisionei em conexão com energias negativas, com emoções negativas, né? Porque todo movimento, né, da minha infância, se eu tivesse elevado a minha capacidade de amar naquele momento que eu estava apanhando, que eu estava sendo abusada, que o sofrimento teria acabado. Mas a gente tem realmente essa dificuldade, faz parte da jornada humana, né? A gente amar incondicionalmente, sem condições. E infelizmente na infância a gente não tinha a consciência que a gente tem hoje, então a gente condicionou. Em algum momento eu escolhi não amar, escolhi, né, por alguma razão, não elevar a minha capacidade de amar. E ali eu dei brecha, porque tudo é amor, tudo que não é amor é a falta dele. E aquele momento onde eu escolhi não liberar o amor, eu escolhi não vibrar no amor, porque estava me ferindo, porque estava me machucando, eu escolhi não vibrar no amor, eu, de certa forma, abri as portas para a raiva, para o medo, para a culpa, para a vergonha, para a insegurança, todas as outras emoções, é a falta de amor. Né? Então, uma vez que faltou o amor, abriu a brecha para essa entrada da energia negativa. Tanto que no processo de cura que a gente vive aqui, basta você voltar nesse lugar onde você escolheu não vibrar no amor e abrir a consciência para vibrar no amor, que o sofrimento vai embora. Então, quando você olha para o outro ser e entende que ele estava fazendo tudo que ele era capaz dentro da dor que ele estava sentindo, enfim, entende que ele não sabia o que ele estava fazendo. Para isso, você tem que elevar a sua capacidade de amar. E eu gosto muito de um ponto que eu trago aqui, é que sempre para uma pessoa elevar, alguém tem que descer. E muitas vezes a gente foi condicionados a combater a pessoa que está descendo a frequência, ou seja, a pessoa que está ferindo, a pessoa que está abusando, a pessoa que está enganando, abandonando, rejeitando. Mas essas pessoas estão descendo a frequência, elas estão agindo de forma negativa. Toda vez que alguém desce, ela está dando a oportunidade para esse outro ser elevar. Porque se eu, diante de uma situação negativa, eu escolho olhar para essa situação negativa e não vibrar negativo, né? Eu acabei de ganhar a oportunidade de elevar e não, de certa forma, me conectar com a energia negativa. A maioria das pessoas, quando baixa, por inconsciência, desce junto, né? Então, mas cada vez que um ser desce, o outro que está sendo, né, de certa forma, ele tem a oportunidade de elevar. Então, aqui é muito importante, porque aí nós começamos a olhar para esses outros seres que derrubaram as suas frequências com honra, né? Eu honro a vida de quem me traiu, porque eu, de certa forma, foi depois de muitas traições que eu entendi que a traição não tem nada a ver comigo. E às vezes leva tempo para a gente entender isso, né? Mas toda vez que alguém estava me traindo, estava me dando a oportunidade de eu conseguir abrir a consciência para algo que eu não tinha, né? Que é o traidor nunca está traindo a mim, ele sempre está traindo a ele mesmo. Então, quando eu escolho vibrar na raiva, porque me traiu, o meu programa me convence que me traiu, aí sim, né, eu desço junto com a pessoa. Mas se eu escolho, né, ampliar a visão e vibro no amor, entendendo o que está fazendo, o que foi capaz de fazer, dentro dos medos, das inseguranças, e que na verdade está traindo a própria integridade, não tem nada a ver comigo, não quer dizer que eu não tenho valor, não quer dizer nada, não quer dizer nada na verdade, né? Só quer dizer que a pessoa não está conseguindo ser íntegra, e aí não tem a ver comigo, não tem relação comigo, né? Agora, quantos de nós passamos boa parte da jornada achando que o movimento do outro definia se eu tenho valor ou não, né, se de certa forma enfim, eu sou merecedor ou não daquele amor, enfim, então, mas toda vez que alguém desce, quando eu aprendo a olhar, né, da forma correta para a situação, eu tenho a oportunidade de me levar. E aqui a gente tem um exemplo de traição que é magnífico, né? Judas e Jesus. Jesus não teria sido Jesus se não fosse Judas. A presença de Judas na história foi tão importante quanto a de Jesus. Então a vida dele merece tanta honra quanto a de Jesus. Porque alguém tem que descer para alguém subir. Jesus só conseguiu
né, provar sua capacidade de amar e deixar a mensagem para nós de como é que se ama incondicionalmente, porque teve alguém que desceu e ele mostrou, olha aqui, quando alguém desce, vocês não descem, vocês elevam, vocês lavam os pés, vocês agem com mais amor. Quando alguém desce, vocês não descem. Então é essa mensagem, né, a grande mensagem. E entender esse é, vamos dizer assim, essa dinâmica de descidas e subidas, né? E as oportunidades que nós estamos tendo, cada ser de luz que se conecta com você, seja no relacionamento amoroso, seja no relacionamento profissional, seja na sua vida familiar, cada ser que está na sua vida e em algum momento derruba a sua própria frequência, age de forma negativa, julga, critica, qualquer ser que coloque, que abaixe, né, a tua frequência, que derrube, que se derrube, ele está te dando a oportunidade de se elevar. Né? Se você agir, se você se concentrar a atenção na energia do amor e olhar, né, não olhar de forma pessoal, entender que o outro não sabe o que está fazendo, né? Pegar aquela frase de Jesus na cruz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, eles estão inconscientes. Você vai entender que cada ser está fazendo aquilo que pode, né? E que não existe mal fora. Eu acho que esse é um dos pontos mais lindos da compreensão também aqui na Terra. Todo mal que eu vejo fora, na verdade, tá dentro, né? Não, o mal fora só existe inconsciência. Existem pessoas que, de forma inconsciente, estão agindo de forma negativa, mas não necessariamente são maus, né? Nenhum ser é mau. Todo ser que aqui veio são divinos. Somos todos seres divinos, mas em algum momento derrubamos a nossa frequência e nos conectamos com a energia negativa. Quando eu derrubo a minha frequência, a minha vibração, quando eu me permito, né, eu escolho vibrar na raiva, eu escolho vibrar no medo, eu me conecto com a energia negativa e a partir dali eu dou permissão. Literalmente, você vibrar na energia negativa é você permitir, você dá permissão para que a energia negativa se mova através de você. E aí você se torna um ser inconsciente que não sabe o que está fazendo, que vai às vezes julgar, ferir, que vai condenar, que vai, de certa forma, né, pode rejeitar, pode agir de formas negativas, né, de agir com falta de amor, com indiferença, agir com silêncio, né, punir com silêncio, tudo por conta da conexão com a energia negativa, né, tudo por conta a energia negativa que convence que aquele é o melhor caminho, que agir com falta de amor é o melhor caminho, agir né, de forma negativa é o melhor caminho, quando nunca é, na verdade, nunca é o melhor caminho, nunca é o caminho que realmente nos leva, nos retorna, né, nos faz retornar para a fonte, que nos faz nos conectar com a energia positiva. E o processo da nossa jornada aqui na Terra é justamente entender isso. Ter um programa mental que está o tempo inteiro tentando nos convencer que a gente deve parar de entregar o nosso amor, porque a gente não está recebendo. Toda vez que você não recebe o amor da forma que você gostaria, o respeito, o carinho, a atenção e tal, o seu programa mental vai tentar te convencer a não entregar o amor. E eu tô aqui para te dizer, não caia na cilada do seu programa, não caia nessa configuração, né? Porque essa configuração é a configuração que coloca esse planeta em guerra. Enquanto, né, nós temos aí milhares de pessoas que acreditam realmente, por exemplo, que o país vizinho é inimigo e eles atacam e matam pessoas porque eles foram convencidos, né? O programa que esse mal tá fora. Eles não conseguem ver que o mal é esse programa, exatamente esse programa mental que está convencendo eles que o mal está fora. Eles não conseguem entender que eles não deveriam estar combatendo o país vizinho, as pessoas ao redor, eles deveriam estar combatendo esse programa. É exatamente esse programa que faz, né, com que o mal avance aqui nesse lugar. E é justamente porque nós deixamos em algum momento de vibrar na frequência do amor. Quando a gente deixa de vibrar na frequência do amor, como eu falei, derruba a nossa frequência para raiva, medo, insegurança, e a partir daí a gente começa, né, esse processo de vibrar na energia negativa e ser movido pela energia negativa, né? É isso, recomendo, já gostei aqui, que bom, gratidão pelo carinho. Amanhã tenho entrevista com o CEO da empresa, estou bem segura. Jana, perfeito, coloca no seu caderno a nota, tá, minha linda? Provavelmente a sua insegurança vem dessa posição de autoridade que o CEO representa para você. Normalmente a posição de autoridade são dos nossos pais, né? Então provavelmente
existe algo aí dentro do seu sistema, né? Se você está apreensiva, está insegura, que tem esse medo de quem está acima, vamos dizer assim. Então, coloque no papel, né? O que você está sentindo? Pergunta para o teu sistema. Eu gosto muito desse processo. Coloca, né? Senta um minuto, coloca uma frequência legal, né? Eu falo, pega um chazinho, algo que você goste, coloca né, um aroma que você goste. Senta e conversa com o seu programa. E aí pergunta por que eu estou me sentindo insegura. Não vá para essa reunião sem entender o seu sentimento, porque provavelmente você vai ser você vai ser movida por uma energia negativa lá na hora. Às vezes vai falar besteira, vai agir de forma, né, depois que se arrepende. Então, primeiro entende essa insegurança antes de partir realmente para ação. Vai ser muito importante para que você possa ter um sucesso, né? Para que você possa ter um resultado positivo. Você olhar de frente para esse medo, você olhar de frente para essa configuração que está te trazendo insegurança. Né? Da onde ela vem, de quem realmente é a insegurança. Do que você está com medo? Da pessoa te rebaixar, da pessoa te negar, falar não, não quero você? É da rejeição que você tem medo? O que realmente está te amedrontando? Encara esse medo antes de ir, né? Porque provavelmente você vai estar muito mais preparada quando você entender o que está por trás dessa insegurança. E o seu programa te conta isso. Basta você tirar um tempo, né, e abrir, né, desconectar o seu ser do mundo externo, com uma frequência musical, com fone de ouvido, sentar com um caderno e dar tempo para o seu programa poder trazer informações para você. Então, é importante você ir treinando, porque o programa mental, ele entrega tudo que a gente precisa. Tudo que você precisa, o seu programa mental entrega. Na verdade, todas as respostas que você busca fora tá dentro. Até mesmo, a gente fala até o processo terapêutico, muitas vezes parece que é a pessoa que está resolvendo pra gente, mas não tá. Ela só está incentivando a gente a buscar, né, no programa, que é o que eu faço aqui e é o que as terapeutas sempre fizeram comigo. Elas com perguntas vão incentivando a gente a questionar, a confrontar o sistema mental. E a partir daí ele começa a entregar as respostas. Na verdade, os pacientes, né, as pessoas que fazem os atendimentos aqui, eles chegam nas conclusões, muitas vezes, só com as perguntas. Não há necessidade, né? Eu necessariamente não preciso resolver, né, a situação para eles. Muitas vezes eles mesmos já resolvem. A Jana, tenho recebido proposta de processos seletivos e algo diz que não sou boa para as vagas em multinacionais. Pois é, Jana, precisa entender qual que é a parte sua que não se sente merecedora dessas vagas, né? Muito bom esse ponto que você está trazendo aqui da sua insegurança, porque talvez você esteja a um passo de ir para outro nível, né? De alavancar, de sair de um patamar e ir para um outro patamar de desenvolvimento profissional, como, né, você está falando aí das multinacionais, e de repente você tem uma configuração aí que é a mesma configuração que pode ter impedido você até agora de avançar. Então, que é importantíssimo você olhar para ela e entender qual é o medo real desse lugar, né? O que pode acontecer nessa entrevista que pode efetivamente te fazer sentir mal? E aí quando, o cara pode me chamar de burra, o cara pode me chamar de falar que eu não sou competente, pode duvidar do meu potencial, mas essa dúvida externa só vai atingir você se você tiver com essa dúvida. Se você ainda tem essa dúvida, obviamente qualquer movimento externo vai te colocar nessa dúvida. Agora, se você não tem essa dúvida, todos os movimentos externos, pode acontecer o que for, essa dúvida nunca vai efetivamente se manifestar. Então, quando você entender que, na verdade, não é a ação do outro que está manifestando a insegurança, mas essa insegurança já está aí, né? O outro pode estar ativando ela, mas não é ele que está, de certa forma, fazendo você ficar insegura. Você provavelmente já é insegura. E aí, nesse caso, quando você olha para isso, por quê? Né? Qual que é a razão? Qual é a parte sua ainda que não foi vista por você de forma a realmente te fazer, vamos dizer assim, ficar segura da tua potência, do teu potencial, da sua entrega, né, como profissional? Porque, na verdade, eu acho que mais importante do que a sua fala vai ser a sua energia nessa entrevista. E a sua energia vai falar antes do que a sua fala, tá? Isso é muito importante. Quando você chegar nessa entrevista, vai ter uma energia, vai ter uma mensagem que você vai mandar com com a sua energia mesmo, né? Com a sua vibração, com a sua frequência. Quando você entrar na sala, você vai mandar uma mensagem de que eu sou capaz, não sou capaz, de que eu, né, tô segura, não tô segura. E não adianta a roupa que você tiver vestindo, não adianta o discurso que você tiver. Se você não tiver com essa energia ativada,
provavelmente você vai mandar, você vai estar falando, né, tentando falar de forma segura, mas lá dentro vai estar mandando uma mensagem subliminar aí para a mente, para o programa da outra pessoa que está te atendendo, de que você não tem certeza da sua capacidade, de que você não está segura, que você realmente vai dar conta do recado e tal. E e isso vai dar muita confusão. Eu falo que dá confusão mental porque ele vai estar ouvindo uma coisa, você vai estar falando, eu sou capaz, eu tenho diploma, eu tenho isso, mas inconscientemente você vai estar mandando uma outra mensagem. E aí ele vai começar a ficar inseguro porque ele não está entendendo, calma, a voz dela está falando uma coisa, né? A fala dela está falando uma coisa, mas eu estou sentindo uma energia e aí ele não vai saber entender isso, óbvio, porque não é difícil entender. Isso acontece nos relacionamentos também, tá, pessoal? Isso acontece realmente em várias situações. Quando a gente não alinha a nossa mente com a mensagem que nós estamos entregando, dificilmente o ser que está do outro lado ele vai conseguir pegar essa mensagem na potência né, da forma que a gente realmente gostaria. Por isso é tão importante a gente fazer esse alinhamento, né, da nossa mente com a mensagem que nós estamos entregando. Então, olha para isso, Jana, pode ser realmente algo que faça a diferença, né? Você preparar a sua mente, você a olhar para os seus potenciais, para as suas capacidades, você reconhecer isso primeiro antes de ir para essa entrevista, para que você chegue segura mentalmente e na hora de fazer a entrevista, tanto na fala como na energia, você passe a mesma mensagem, tá? E não mensagens contrárias, porque as mensagens contrárias vão com certeza fazer você perder essa vaga, tá? Então, olha com atenção para esse ponto e pode ser um divisor de águas, você fazer a preparação mental para realmente conseguir essa vaga, e nesse caso a vaga será sua, né? Tem sombras de outras vidas ou só dessa vida? Cleusa, eu acredito que a gente vem com medos e inseguranças de outras vidas, eu falo de outras linhas de tempo, né? Não só nossas, tá? Que seria da nossa alma, como também dos nossos ancestrais, né? Eu recebi essa máquina humana aqui que eu habito, né? Eu e você estamos habitando uma máquina humana e ela veio através de um DNA. E esse DNA, ele tem códigos de configurações que não são nossas especificamente, né? Eu tenho códigos de configurações do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus bisavós. E essas configurações, elas vibram dentro do meu ser e manifestam ações, pensamentos e sentimentos que não são necessariamente meus, efetivos, assim, né? Que eles já vêm de um código, de uma programação, que são dos ancestrais. Por isso é tão importante a gente entender, né, de onde eles vieram, o que eles viveram, porque às vezes muito das nossas ações e reações, elas estão vinculadas, elas estão ligadas à história deles. E é possível com processos de constelações, de dinâmicas, né, sistêmicas, você fazer a desconexão disso, tá? E também tem as experiências de outras vidas que também vibram. Por exemplo, eu peguei um caso de uma mulher que não conseguia usar gola alta. E ela acessou dentro de uma experiência, né, de uma terapia multidimensional, que ela foi enforcada numa outra vida. Então, você vê que tem um resquício, né, dessa memória no sistema dela. Porque a alma dela trouxe essa memória, né? Então a gente tem a alma e tem o corpo físico. Cada uma traz uma carga de memória. A alma ela já habitou outros corpos físicos. E os corpos físicos, esse corpo físico que eu habito hoje, já foi habitado por outras almas, né? Que é a do meu pai e da minha mãe e tal. Eles deram o DNA, né? Dividiram, cada um deu uma parte para ser quem eu sou hoje. Então, esse programa, esse código que habita em mim, já foi habitado por outras almas que viveram experiências com esse corpo. Então, é importantíssimo, né? E no caso de outras vidas, que seja a sua mesma, são os registros acásticos que resolvem, tá? Então, aí se busca, né, informação, uma terapeuta. Aqui na terapia multidimensional abre também, se precisar de liberação, né, de alguma memória de outra vida, tá? Você traz a intenção, né? E se aquela intenção que você trouxer tiver relação com outra vida, vai abrir o portal para acessar a linha do tempo da outra vida, tá? Muito bom, deixa eu ver quem mais aqui. Que ensinamento para todas as áreas da vida. Uau, que linda, Daia. Gratidão pela partilha. As pessoas só dão aquilo que têm. Não quer dizer que você tem que agir da mesma forma. Isso fala mais sobre você do que elas. Perfeito, perfeito. Aqui, deixa eu ver.
Ateliê da Beleza. Exatamente, as pessoas, elas, na verdade, elas estão entregando sempre o que elas são capazes dentro das batalhas que elas estão enfrentando, né? É, e aí as pessoas falam assim, ah, mas eu sou obrigada a aguentar. Não, você pode desconectar e a gente deve. O amor próprio, ele faz com que a gente realmente vá para esse lugar da desconexão quando a gente precisa, vamos dizer, se cuidar e se preservar, né? Mas nem por isso eu preciso deixar de amar. Eu falo que depois que eu aprendi que não é preciso deixar de amar para desconectar, nossa, as desconexões elas são muito mais leves. Aliás, é exatamente isso que a gente precisa fazer para desconectar em paz e não ficar, né, tendo que voltar naquele lugar, vamos dizer assim. É a gente aprender a desconectar com amor, né, entendendo que aquela alma ainda não é capaz de acessar níveis de consciências para agir da forma correta. Então, por essa razão, a gente desconecta, mas com amor a elas e com compaixão, né? Com compaixão por ainda não estarem prontas para acessar níveis de consciências mais elevados. Não necessariamente eu preciso vibrar na energia negativa quando eu vou desconectar. Eu não preciso ficar com raiva das pessoas, eu não preciso brigar com as pessoas para fazer desconexão. É possível fazer desconexão de forma amorosa. Depois que eu aprendi isso aqui, é maravilhoso, né? Eu faço todas as desconexões que eu faço, busco sempre na direção da forma amorosa. Às vezes o outro não reage de forma amorosa, tá tudo bem. Eu é que não posso sair da amorosidade, eu é que não posso sair. O outro, né, ele vai para onde ele quer, ele vai para a raiva se ele quiser, ele vai para o medo se ele quiser, ele vai para o ataque se ele quiser. Agora eu não posso depender do outro ser quem ele deveria para eu ser quem eu deveria. Ele pode tentar me convencer que eu sou má, ele pode tentar me desvalorizar, ele pode tentar agir de diversas formas, porque às vezes está se sentindo rejeitado, porque está se sentindo abandonado, porque não gostou, né, que eu vou fazer a desconexão, tá tudo bem. Ele pode ser quem ele quiser, eu é que não posso depender dele ou dela ser quem eles deveriam para que eu seja também. Então aqui é um grande crescimento, quando a gente acessa esse grau de consciência, aqui para mim foi um divisor de águas, né? Um grande crescimento mesmo. Não depender da entrega do outro para eu entregar. Não preciso receber a compreensão para ser compreensiva. Não preciso receber respeito para respeitar. Né? Eu acho que quando eu entendi que ao entregar eu já recebi, né? Então eu não preciso receber. Porque quando eu entrego o respeito, eu já recebi o respeito que eu estou entregando. Então é dando que se recebe. Quando eu entendi efetivamente essa frase, né, que ao dar o respeito eu recebi esse respeito, ao dar a compreensão eu recebi essa compreensão, e o outro que não, de certa forma, não agiu dessa forma, é o lado de lá que vai vibrar negativo. Então eu não preciso responder na mesma moeda, vamos dizer assim, justamente porque eu já entendi que ao dar aquilo que eu queria receber, eu já recebi, vamos dizer assim, né? As pessoas só dão aquilo que tem, isso, que linda mensagem, eu precisava ouvir isso hoje, gratidão. Que linda, Marta, feliz, top, fico muito feliz. Se alguém te ofende, ofereça a outra face, é o bem maior. Paulo, só tem essa ação a ser feita. Eu falo que quando a gente chega no nível de consciência mais elevado, quando eu era mais nova, eu falava, nossa, eu nunca faria isso, besta, vai dar outra face. Mas quando a gente chega no nível de consciência mais elevado, a gente entende que é a única ação efetiva que dá para fazer com seres que estão inconscientes. E quanto mais eu conseguir dar a outra face sem necessariamente me ferir, que aí tem, obviamente, tem várias formas, porque a mente é que programa, né? Que é a configuração, que tá ferindo ou não tá ferindo. Mas quanto maior a minha elevação, maior vai ser a minha capacidade de dar a outra face e não sentir dor. A outra face, né? E não sentir dor, não sentir ferida, não sentir nada, porque eu entendo que a ação do outro não quer dizer nada sobre mim e nem tá me ferindo efetivamente se eu configurar que não está me ferindo. Então o outro ele pode, não vamos falar de agressão física, porque a agressão física realmente machuca o corpo físico, mas vamos falar de um xingamento. Se a pessoa me xingou e eu consigo ficar ali enquanto ela está me xingando, eu dou a ela a oportunidade de ver que aquela ação dela não tem relação comigo. Agora, se eu respondo de volta, o programa dela fala, tá vendo? Ela mereceu ser chamada, ser xingada, porque realmente ela era má, realmente ela... Agora, se eu não respondo, eu consigo ficar ali sem responder, sem reagir, eu tô dando a oportunidade do outro ser perceber que a dor tá nele, que a raiva tá nele, que a energia negativa tá nele. Então, é tão divino quando eu sou capaz de virar a outra face e não me sinto ferida. Aqui, né, eu acho que é onde a gente acessa, não é fácil, não é uma coisa que a gente consegue fazer com facilidade, mas é onde a gente acessa nosso poder maior, eu acredito, né, quando a gente consegue realmente desvincular essa ideia de que é pessoal, de que os seres estão ferindo, eles estão em lutas com eles mesmos, não tem nada a ver com a gente, né, e cada ser está fazendo aquilo que consegue em meio às suas lutas.
E eu consigo sim permitir que ele veja que não sou eu, vamos dizer assim. Acredito que quando estamos aptos, as respostas vêm. Bem posicionado esse ponto sobre atitudes que refletem nosso subconsciente. Que legal, Oliveira, obrigada pelas mensagens aqui, complementando tudo que a gente está falando. Ensinamentos maravilhosos do mestre trazidos aqui sempre. Que bom, Paulo, fico feliz. Quando você perdoa, você ama. Quando você ama, o divino brilha em você. Que linda mensagem, Di. É isso. Né? Perdoar, na verdade, é você soltar. E eu falo que é você parar de desejar que o outro ser seja diferente. O perdão é você simplesmente entender que ele não vai ser, não foi, não será, né? E entender que é, ele amou da forma que ele foi capaz de amar, né? E não necessariamente isso tem relação com você. Eu acho que é quando a gente solta, né, essa expectativa de que o outro pudesse ter sido diferente e a gente simplesmente aceita que ele é quem ele é. Não, o assassino é quem ele é, o traidor é quem ele é. Não é que eles sejam maus, eles são quem eles conseguem ser em meio à inconsciência que eles estão. E todo ser, a qualquer momento, pode despertar a consciência. Um bandido pode despertar sua consciência e, de repente, trazer uma palavra divina aqui para a Terra, porque ele aprendeu que aquele não era o caminho. Então, ele precisa, às vezes, errar para entender e sofrer com o erro, se sentir, vibrar negativo. Peraí, só botar aqui no carregador. Vibrar negativo para entender que aquela ação dele, na verdade, né, foi mais prejudicial para ele do que para o outro. Então, às vezes leva um tempo para o ser chegar nesse nível de consciência, né? A gente não precisa julgar, nós não somos juízes para isso. Então, por isso o perdão é tão importante, porque aí eu solto esse lugar de achar que tá certo e errado, que tem, e eu simplesmente aceito que todos estão nas suas lutas. Cada ser humano que está aqui está num nível de consciência e alguns só conseguem fazer aquilo, né? Só conseguem brigar, só conseguem trair, só conseguem. E tá tudo bem, porque é o que eles, né, conseguem entregar, enfim, com a consciência que eles têm. Sem entender que aquilo está fazendo mais mal para eles do que para a gente. Quanto mais a gente entende que toda ação negativa faz mal, mais mal para quem está fazendo do que para quem está recebendo, efetivamente, né? Mais a gente libera, né? Solta essa ideia de que o outro precisa ser diferente do que ele é. Então a gente aceita e concentra a nossa atenção na nossa elevação. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Aceitar que todos são do jeito que são me dá também a possibilidade, né? Abre para mim a ideia, a tranquilidade de olhar para as minhas sombras, para os meus erros, com a mesma tranquilidade que eu estou olhando para o outro. Aqui também é uma grande libertação, né? A mensagem foi demais, Amanda. Trabalho depois de 16 anos lecionando, quase cheguei ao burnout e não voltei mais. Tentei vendas, fiz alguns cursos de terapias e nada de fluir. Carol, que legal. Deixa eu ver aqui seu ponto. Depois de 16 anos lecionando, cara, esse ponto do burnout é importante você olhar para ele. Eu também tive aqui um burnout, e ele normalmente ele impacta o sistema. O sistema depois é difícil conseguir voltar efetivamente, principalmente na potência que tinha antes. E entender, né, essa entrega excessiva, da onde ela vem, qual é a falta que você acredita que tem aí que fez você entregar de forma excessiva, passando por cima, inclusive, dos seus próprios limites, né, dos seus próprios, do amor próprio, né, fazendo com que você entregasse muito mais, né, qual que é a configuração que está aí dentro desse sistema. É importante você olhar para ela para entender, porque senão qualquer outra ação que você tiver pode te levar de volta para o burnout, e talvez você não esteja conseguindo avançar em outras áreas, justamente porque o seu programa ele já está parando de funcionar antes mesmo de chegar nesse lugar, né? Então, talvez precise resolver qual é a falta que você acredita, que o programa acredita que tem, que faz você ir para o excesso. Todo o excesso, na verdade, é uma configuração de que tem algo faltando. Né? Falta do quê? Falta de valor, falta de merecimento, falta de... Qual é a falta que precisa ser vista por você, né? Que precisa ser reconfigurada por você, para que você efetivamente possa avançar no trabalho sem ir para o excesso. Talvez o seu programa esteja freando você antes de você chegar novamente no burnout. Então, talvez precise olhar para esse ponto antes de tentar avançar de novo, né? Porque senão, se essa parte não for reconfigurada, ela vai fazer com que você entregue demais de novo. E aí, porque ainda tem uma configuração de que tem algo faltando, tá? Olha para isso com carinho. O burnout, ele traz bastante consequência para o sistema.
Nossa energia chega primeiro e isso, Amanda, não importa o que estamos sentindo. Que lindo, é isso. Acho que eu tô um pouquinho atrasada aqui. A apometria é muito eficaz para trabalhar questões de outras vidas. A Clarice trouxe uma outra terapia aqui que é legal, verdade. A apometria também ajuda bastante, que faz essa limpeza do campo, né? Ateliê, me ajuda em um assunto. Eu tento me separar de uma pessoa porque para mim já não dá mais por muitos erros que foram cometidos por essa pessoa. Não digo que eu não tenha culpa, mas eu acho que é vício já? Será que foi isso que a Ateliê trouxe? Deixa eu ver se trouxe mais. Se fechou, mas a pessoa não aceita e tenta se matar. E para mim não aconteceu, eu acabo ficando com ela e me machucando cada vez mais. O que fazer nessa situação? Minha linda, teu caso é importante. Vamos voltar aqui. Hoje já estamos na reta final, mas eu gostaria muito de desenrolar isso com você, tá? Aqui, na verdade, você precisa compreender que você não está aqui para salvar ninguém. Se o outro já entendeu o seu mecanismo da salvadora, né? E fica ameaçando ir para esse lugar para você não ir, continuar ali se ferindo, é importante você, assim, o outro não tá aqui para desvendar o teu sistema nem para te, de certa forma, fazer. Ele está interessado no que é bom para ele, mas se o que é bom para ele faz mal para você, é você que tem que tomar vamos dizer assim, as rédeas da sua vida, né? E aí você precisa entender o que é que não te deixa ir para essa direção. Talvez ele vai tentar te convencer que você é má porque você está olhando para você. E aí pode ser que você tenha sido convencida disso a infância inteira, a vida inteira, né? A olhar para o outro e não para você. E aí faz com que você invada os seus limites, aceite o que não deve, justamente porque não quer ser convencida que é má. Agora, quando você souber quem você é, nenhuma ação externa vai colocar dúvida em você. Você provavelmente está nessa dúvida, e essa dúvida está fazendo com que os demais seres tenham poder sobre você. Quando você se libertar dessa dúvida, e aí é o seu crescimento, a sua evolução, a sua elevação, quando você se libertar dessa dúvida, nenhuma ação externa mais vai te mover, né? Você vai se mover nas direções que você precisa, não naquelas que, de certa forma, você não vai ser mais refém do destino, do acaso, né, das coisas. Você não vai se mover mais com as ações dos outros, você vai se mover de forma consciente. Você vai analisar, isso é bom, isso não é bom para mim, isso é certo, isso é errado. Eu aceito ou não aceito isso. Então você vai estar, né, no controle das suas ações. Enquanto a gente ainda está ferido, machucado, ainda tem configurações, né, de, como eu falei, de dúvidas sobre quem eu sou, do valor que eu tenho, do meu merecimento, essas configurações te movem, elas vão te movendo. E essa pessoa já pegou a sua configuração. Por isso que você vai ter que olhar para isso com muito carinho. Ela já pegou a sua configuração, ela já entendeu que fazendo isso ela vai ou te convencendo que você é má, porque aqui você acho que até colocou um ponto aqui. Eu sei que eu tenho culpa. Na verdade, não tem culpa. Não, não, não. A todos os seres que aqui estão, não usa mais esse termo culpa. A culpa ela é muito prejudicial para nós. Ela coloca a gente na frequência mais baixa. Ela conecta a gente com tudo que tem mais negativo. Eu sei que eu tenho responsabilidade por alguns acontecimentos, mas a culpa ela traz uma carga muito negativa. Né? A gente é responsável, sim, somos responsáveis por muitas das coisas que estão acontecendo na nossa vida. Mas tá tudo bem, porque eu não preciso vibrar na culpa. Ai, meu Deus, eu sou culpado, né? Não. Eu sou responsável. Tomei ações negativas porque eu estava inconsciente, mas tá tudo bem. Não sou má por isso, não tenho que ficar sentindo culpa de nada, não tenho que ficar com vergonha, não tem nada. Tá tudo bem. Eu sou um ser em evolução. Eu ajo de forma negativa quando ainda não sabia lidar com as minhas vibrações, com as minhas emoções, com as minhas frequências. Por isso é tão importante a gente saber lidar, encarar elas de frente, olhar, né? E aí talvez entender que lugar foi esse da tua infância, que talvez você já era convencido de que era má desde pequena, para que você fizesse o que seus pais queriam. Aí olha aí, tá vendo? Os pais achando que tava fazendo bem pra gente, tava aí colocando a gente nesses relacionamentos que vão pegar o mesmo mecanismo que eles usaram na infância, né? Porque um pai, quando castiga, quando briga, quando machuca, quando ele tá convencendo a criança que a criança é má, que ela é responsável pelo que ele tá sentindo, inclusive. Pais irresponsáveis, né? Que nós tivemos, porque eles estavam inconscientes, tá tudo bem. Mas danificaram muito o nosso sistema, muito o nosso sistema. Por isso a gente precisa retomar o controle e reconfigurar, porque né, a infância inteira, muitos de nós fomos castigados. E o castigo, a punição, o espancamento, né, o bater, ele está dizendo para a criança que você é responsável pelo que eu sinto. Você, né, você de certa forma, você é má.
né? Você me faz sentir mal, olha só o jeito que eu estou, porque você me fez sentir assim. Ou seja, eu não assumo a responsabilidade do que eu estou sentindo e ainda culpo um ser que está pequeno, que não sabe se defender. Né? Ainda responsabilizo, ajo de forma negativa, porque não estou tendo controle das minhas emoções e responsabilizo o ser. Falo que é ele que é culpado ainda e está apanhando porque ele é culpado ainda. Então, é um crime, é uma judiação. Não podemos culpá-los, né? Podemos responsabilizá-los. Sim, eles foram responsáveis por danificar boa parte do nosso sistema. Mas agora é a nossa responsabilidade ajustar. Né? Então cabe a nós fazer esse ajuste. Eu não tenho raiva dela, mas eu preciso seguir em frente, mas ele sempre se auto-ameaça e eu acabo cedendo. Então você precisa entender que ponto é esse, né? Por que você está cedendo, tá? Por que você está indo para esse lugar? Meu nome é Daniele, TL é o nome do meu estúdio. Ah, tudo bem, Dani, agora eu já sei. Eu tava ali querendo falar o nome, mas realmente falava, vou chamar de ateliê, não dá, né? Obrigada, gratidão, que linda, meu amor. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Isso exige coragem para fazer, né? Tomar uma decisão. Sim, na verdade, você exige cura, Dani. Não exige coragem, você precisa de cura, minha linda. Porque você precisa sair desse lugar de. Porque o outro vai tentar te convencer que você é má, ele vai tentar te, né? Ele vai tentar te responsabilizar pela evolução que ele não tá tendo, ele vai tentar. Porque ele está aprisionado ali, né? Tá com medo, tá inseguro, ele quer o amor, que ele não sabe entregar o amor, mas quer receber esse amor. Enfim, então eles são todos nas lutas, né? Então exige cura mesmo. Você vai precisar. Eu acho que eu não iria no aspecto de tipo, eu tenho que tomar essa decisão, porque esse lugar você já deve estar nele e não vai conseguir. Não é essa direção. Se você se abrir para cura e entender o que é que está te conectando com ele, quando você se cura, a desconexão acontece naturalmente. Naturalmente. Não tem nem, você não precisa nem preocupar. Vai ser impossível você ficar com ele depois que você entender o que você entender na cura, entende? Porque você vai entender o porquê que você o que seu sistema é acionado pela ação dele. Quando você entender o porquê que o seu sistema é acionado pela ação dele, ele vai tomar ação e você não vai deixar mais o sistema acionar. Quando o sistema não acionar mais, aí você está livre, você pode seguir. Aí você vai tomar ações conscientes. Aí você vai conseguir tomar ações conscientes. Mas você precisa entender qual que é a parte do programa que ainda não está reconfigurada. Para que quando ele faça de novo o mesmo movimento, você não vibre mais naquela frequência, você não conecte, vocês só se conectam porque ele age, existe algo em você que vibra e conecta, e vocês não conseguem soltar. Então, quando você entender, pronto, aí a liberação acontece. Culpado não, mas da raiva das situações e pessoas que nos deixam assim, a Dani falou. Eles não nos deixam, a gente fica. Aí, Dani, eu convido você a trazer a responsabilidade dos seus sentimentos para você, não que a gente seja consciente o suficiente para nunca responsabilizar o outro pelo que eu tô sentindo. Mas o outro abandonou, mas o outro rejeitou, mas o outro traiu. Ele pode fazer o que eles quiserem. O que eu sinto diante do que o outro fez é a minha responsabilidade. A gente já passou da época, né, da fase da transição planetária em que eu responsabilizo o outro pelo que eu sinto. Ninguém é responsável pelo que eu sinto. O que eu sinto é a minha responsabilidade. Porque se eu não responsabilizo e falo, não, o outro está me fazendo sentir assim, não, o outro não tem, não deveria ter esse poder, não deveria ter essa capacidade. Se você está dando é porque você ainda não está curada, não está liberta, né? Ele não tem esse poder de movimentar energia em você. Essas energias já estão movimentando. O outro está me deixando insegura. Não, a insegurança já está aí, não tem o outro. O outro pode estar ativando para você ver que ela está aí. Então você tem que agradecer o outro que ele está ativando a insegurança. Você não tem que brigar com ele, você tem que agradecer, né? Então, assim, eu acho que quando a gente chega nesse nível de consciência, é um grau de evolução lindo. Não é fácil, é uma jornada, é cura, libertação e autoconhecimento. Por isso aqui a gente convida sempre os seres para, né, para ir para essa direção, participar da nossa escola, que é onde a gente ensina mais sobre isso, porque é libertador, gente. É liberta da dor, liberta da dor. É maravilhoso, né? Então é sobre isso. Nossa, isso é muito profundo, nunca tinha pensado. Que linda, Dani, fico feliz. Aí ficamos devedor para alguém ou algo. Se você ficar com raiva, vai com certeza conectar o teu ser com o outro ser, tá? Vai conectar o teu ser com outro ser, porque é mais ou menos assim, ó. O outro ser vem para agir de forma negativa para você elevar, para você vibrar positivo, amor, né, incondicional e tudo mais. Se ele vem e agiu de forma negativa e você baixou a tua frequência, significa que você não passou na prova, você reprovou no teste da Terra, né, vamos dizer, do ser. Então, como alma, você não conseguiu controlar suas emoções e foi pro lado negativo. Então, vai precisar vir novamente um outro ser para ver se da próxima vez você não vai vibrar negativo. Então vai continuar repetindo aquele padrão, né?
Então, por isso a gente não pode vibrar negativo quando o outro ser está deixando de ser ele. Quanto mais eu consigo ele evoluir, elevar o meu ser para me manter amorosa diante de qualquer situação, mais eu vou me libertando de ciclos repetitivos. Porque não é sobre o que está acontecendo, é sobre quem eu me torno diante de quem está acontecendo. Esse é o meu processo de evolução, essa é a minha elevação. Quem você se torna diante da injustiça, quem você se torna diante da traição, quem você se torna. Como que, né? Então, eu sou uma pessoa amorosa, mas quando me traem, eu sou uma pessoa amorosa, mas quando são injustos comigo, eu sou uma pessoa amorosa, mas quando não me compreendem. Então, assim, quem eu me torno diante de cada uma dessas ações? Não é sobre as ações, não é sobre justo e injusto. Nós não estamos aqui para ser justo, não é sobre ser justo ou ser injusto, ser certo e errado. É sobre quem eu me torno diante de cada situação. Quando eu entendo que a razão da minha vinda para cá e a minha evolução como alma está nessa compreensão, o jogo muda. A vida, né? A vida começa realmente a avançar cada vez mais forte para sua evolução. Vai fazer valer a pena a sua existência aqui, vamos dizer assim, né? A Adriana perguntou como funciona a sua terapia. Adriana, aqui eu faço terapia normal, igual, né? De horas, vamos dizer assim, né? Convencional, e faço a terapia multidimensional. A multidimensional é uma das minhas preferidas, tá? Porque é mais ou menos assim. O que é a multidimensional? A multidimensional é você sair da terceira dimensão para se curar. Você ir a nível de consciência de quinta e sexta dimensão. Como os problemas nossos foram criados na terceira dimensão, é muito difícil eu conseguir resolver um problema no mesmo nível em que ele foi criado. Então, a nossa visão, a nossa consciência, estando ainda, né, dentro da consciência de terceira dimensão, ela vai voltar para o problema e ela vai enxergar sempre o mesmo problema. Então, eu elevo a frequência do corpo físico, né, com o método do Reconfigure-se, que são as 3 ferramentas unidas, né, que são geometrias sagradas, frequências musicais e declarações. Eu vou elevar a frequência do corpo físico e navegar com você e sua consciência a nível de quinta e sexta dimensão. Então, a gente vai retornar em momentos da sua jornada. Quem move, né, quem se move, quem leva a gente para esses momentos, normalmente é a criança. Então, eu levo você de volta na linha do tempo do passado, conecto você com a sua criança e aí a gente faz as perguntas para ela e ela começa a nos levar para os pontos onde você está aprisionada. Eu não levo, né? É você mesmo, a sua própria consciência que nos leva. E aí, quando a gente chega nos pontos, eu só ajudo a montar o quebra-cabeça e ir desconectando, né, as configurações ali que estão prendendo o teu ser aqui no momento presente. Então, a gente volta na linha do tempo, acessa os lugares onde as configurações foram feitas erradas, e aí a gente faz a reconfiguração ali do teu sistema. E é muito poderoso esse processo. Eu normalmente não atendo antes de conversar com a pessoa e ter a certeza que ela está pronta para esse atendimento, porque uma vez que você mexe no passado, vai soltar, vai mudar a realidade no presente. E aí é importante que as pessoas consigam integrar essa mudança que vai acontecendo no presente. Para quem já assistiu o filme Efeito Borboleta, é literalmente isso que acontece. Você vai lá atrás, você mexe numa peça, e ela vai reverberar, essa mudança ela vai reverberar. Tudo que estava conectado com aquela vibração daquele lugar. Ai, deixa eu só colocar o carregador aqui que vai cair. Peraí. Tudo que estava conectado com a vibração daquele lugar. Aí, agora vai. Tudo que estava conectado com a vibração vai, de certa forma, vai soltar. Então, pessoas que estavam conectadas com aquela configuração, que tinha vibração similar, por isso que tinha, de certa forma, estão na sua vida, né? Então, quando a gente faz esse movimento na linha do tempo do passado, naturalmente vai começar a mexer no seu presente. Aí você precisa estar pronta para integrar as reconfigurações que vão vir, tá? Muito obrigada, vai ficar gravada, são muitos ensinamentos. A gente libera a gravação no YouTube lá na nossa comunidade, tá? Basta você digitar comunidade aqui, se você não tá, você vai receber o link para participar. Lá a gente avisa quando a live vai começar, a gente manda as gravações da live. Eu não tô deixando aqui no Instagram, porque nós estamos fazendo bastante teste aqui e aí interfere um pouco ali no movimento, né, de elevação das curtidas e tal, porque é um vídeo muito longo. Então, na performance do Instagram. Mas se quem quiser a gravação, pode pegar lá na comunidade, tá? Só digitar comunidade aqui, você vai receber um link no seu direct, falando com o link para vocês entrarem.
Gratidão, gratidão. Então eu tenho que controlar meus sentimentos, me mantendo amorosa. Toda situação, o segredo da nossa evolução, da nossa evolução, e quando eu falo evolução, não é só evolução para depois que a gente for embora daqui, não. A nossa evolução aqui, o nosso crescimento profissional, tudo, toda situação está testando você. Toda situação é como se existisse uma dimensão superior que está testando você o tempo todo. Toda situação, a resposta que faz você passar nos testes é o amor, tá? Tudo que não é amor é falta dele. Toda vez que faltar amor, você vai ter que passar de novo pela prova para ver se você vai conseguir liberar o amor na potência. Você vai parar de condicionar. A razão da nossa existência aqui é para a gente aprender a amar incondicionalmente. Amar quem ama de volta é para qualquer um. Amar para quem não sabe amar, amar quem não sabe amar, são para os escolhidos. Para eu e você que estamos aqui na Terra. São os escolhidos que vieram para cá para ajudar e levar a frequência desse lugar, né? Para não agir da forma que a Terra vem agindo, né? Você bate, eu bato, você xinga, eu xingo, você grita, eu grito, você deixa de amar, eu deixo de amar. Até quando nós vamos ficar nessa inconsciência? Você deixa de amar e eu não deixo. É aqui que isso é que tem. Você age com falta de respeito, eu não ajo. Você não compreende, mas eu vou compreender, porque eu não vou depender, eu não vou condicionar quem eu sou. Eu não vou, né? Porque se eu faço isso, eu só sou mais um aqui. Eu só sou mais uma. Então, eu e você não estamos aqui para ser mais um. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Eu só faço a diferença se eu agir diferente, né? Por isso é tão importante me libertar de tudo aquilo que faz eu agir igual, para que eu possa realmente fazer a diferença, né? Hipnose e Theta Healing, ó, muito legal que o pessoal trouxe. O mecanismo de acessar as configurações mentais, eles são muito parecidos. A hipnose e o Theta Healing, eles são muito parecidos. Qual que é a diferença da nossa? A nossa tem um toque de espiritualidade. Então, eu não posso dizer que é hipnose ou Theta Healing, porque é bem diferente. É bem diferente. O mecanismo é o mesmo. A gente faz o retrocesso, porque a mente humana ela é igual, né? Então, ela funciona. O mecanismo para acessar as configurações é o mesmo, que é esse processo de voltar para o passado. Mas a gente conta com o reino arcangélico aqui, a egrégora que dá suporte. Quando a gente abre portal para a quinta dimensão, a consciência, como a gente elevou a nossa consciência, a gente vai conectar com consciências mais elevadas. E a egrégora com essa consciência mais elevada que nos recebe na quinta dimensão aqui do projeto, que dá suporte para o projeto Reconfigure-se, é a egrégora do reino arcangélico. Então, nós temos ali um movimento espiritual que acontece junto. Então, por exemplo, situações em que pessoas que já partiram enfim, fazem parte desse passado e precisam se reconectar com o processo para ajudar a pessoa realmente a desbloquear aquilo. Então, a gente tem uma conexão com a alma dessa pessoa que já partiu. Além de toda a mágica que o reino arcangélico faz durante os atendimentos. É muito mágico. Eu ficaria horas aqui conversando com vocês sobre os atendimentos. Eu posso já na próxima live começar falando, se vocês quiserem, sobre alguns atendimentos que eu tive aqui, para vocês entenderem que não é só voltar no passado, é voltar no passado e algo mágico acontece ali. Os aprendizados são lindos, são muito lindos. A gente aprende mesmo com essa egrégora de luz, tá? Então, existe um toque espiritual junto com o processo, por isso que é multidimensional, é em conexão com as dimensões mais elevadas, tá? Então, não é só eu, você e a sua criança e o seu passado. Existe, né, uma egrégora de luz que vai trazer os ensinamentos que precisam, que faltaram durante esse processo, tá? Eu sou médium, né? Eu sou mentora espiritual também, então por isso é que eu fico ali no processo. Você consegue fazer isso sozinha, qualquer ser consegue fazer isso, mas ali quando o ser não consegue pegar algumas mensagens, eu entro, né, como canal mesmo para fazer essa conexão e trazer junto essas compreensões que pode, né, de repente precisar. Você é de onde, Amanda? Porque eu gostaria de fazer terapia com você. Online, tá, meu amor? A gente faz online. Eu atendo pessoas do mundo todo. Já atendi de Portugal, Amsterdã, Estados Unidos, Uruguai. Uruguai? É, Uruguai. Então eu atendo, a gente faz online. Eu sou do interior de São Paulo, mas eu não abro para sessão particular presencial. Até porque a gente vai para a quinta dimensão, então não há necessidade de estar presencial. Tudo acontece de olhos fechados. A gente vai fechar os olhos, eu, você, a gente vai colocar um fone de ouvido e nós vamos mergulhar dentro dessas dimensões. O caminho ele é para dentro, ele não há necessidade. Então, se eu e você estiver juntas na terceira dimensão, até atrapalha um pouco. Eu prefiro que seja online, a gente fecha as câmeras, vai para o Zoom, né?
o fone de ouvido, frequência musical, e você vai preparar o ambiente, eu vou dar toda a orientação para preparar o ambiente, e ali eu faço a abertura dos portais e a gente faz a conexão. Quando a gente faz a conexão, aí sim, a gente começa a navegar. Eu vou ensinar você a entrar nesse processo, né? Mas ele é dentro. E é tão lindo que quando você aprende, você não vai precisar mais de mim. Esse é o objetivo. Né? O objetivo é que você aprenda esse caminho e possa continuar essa jornada. Depois a gente tem a escola, que são onde os seres estão fazendo essa jornada. 2 vezes por mês eu abro os portais para grupos. E aí cada ser já sabe entrar lá naqueles portais, já sabe se conectar, já sabe fazer as perguntas e vão desenvolvendo a habilidade de navegar nessas dimensões. Então a maioria faz uma sessão particular e depois elas vão para a escola para continuar esse processo de conexão e aprendizado com as dimensões mais elevadas, tá? Quantas sessões são necessárias? Dri, uma, tá? A gente vai fazer uma pancadão. São 5 horas a conexão que a gente faz, o reconfigure-se completo. Na verdade, a sessão, elas são 2, 3 encontros que a gente faz ali, depende, né, se você vai precisar de suporte para integrar. Mas são de 2 a 3 encontros, eu considero uma sessão de reconfiguração ali, uma média de 5 a 6 horas de trabalho, tá? Depois, se você quiser mais informações, pode me chamar. Ali no meu link da bio tem um link para você fazer a conexão comigo e me chamar ali no privado, tá? Pra gente conversar mais. Mostramos naquilo que estamos vibrando, não quando agimos, mas como reagimos aos fatos imprevistos. Sim, Paulo, principalmente porque é onde a gente está inconsciente, né? É onde a gente realmente não tá com o sistema ativado, né? Quando a gente está inconsciente, a gente acaba. Aí é a reação, não é a ação. Quando a gente tem ação, é a nível de consciência. Quando é reação, é a nível de inconsciência. Aí sim é onde o programa está rodando no automático. Por isso que precisa da revisão. Porque ele roda no automático e a gente não sabe, não consegue ver, né? É sensacional, tô sentindo muito coração. Ah, que linda, Carol, gratidão. Muito bom. A Carol, acho que já participa. Eu não sei se a Carol faz parte da nossa formação como terapeuta, Carol. Tem uma Carol lá com a gente. Confirma se é você. Comunidade, gratidão, gratidão. Seres de luz, que lindo. Olha que delícia. A gente vai acabar aqui, a gente vai encerrando aqui, mas tá uma delícia. Adoro ficar aqui com vocês. Deixa eu ver. Gratidão por tudo, gratidão. Você é linda, obrigada, gratidão. Será que a minha vida financeira está estagnada por causa de algo desse tipo? Dani, provável, tá? Você pode trazer intenções. Se você tiver interesse de uma sessão, você traz intenção. Por que que a minha vida está estagnada? A gente leva para a tua criança vai levar a gente nos pontos. Pode ser, né? Pode ser por isso. Eu tive um processo que eu vivi aqui, que a minha criança me levou num momento da infância onde eu fui enganada por um vendedor, cheguei em casa e aí meus pais deram risada porque o vendedor me enganou ali, eu fui comprar figurinha para um álbum e tal, e aí eu entendi que eu não conseguia vender porque eu achava que vender era enganar. Então, olha só, então são vários pontos que pode estar estagnando a nossa vida financeira, não é um só, tá? E nesse processo a criança vai te levar para os principais. A gente sempre vai fazendo em layers, né? São camadas. Óbvio, a gente não consegue resolver tudo numa sessão só, mas são camadas. Ela vai levar você para as camadas principais, aquelas que você já está pronta para desvendar, né? A configuração que você já está pronta para acessar. Você é médium, sim, bem ostensiva ainda, sou aquela médium que acaba, de certa forma, eu conecto com quinta dimensão, o que é um processo, explicando um pouquinho das dimensões, nós estamos na terceira, a quarta são as religiões espíritas, né, onde tem corporação e tudo mais, a quinta dimensão, ela é uma cima. Falar, é bom conectar com a quinta? É bom, mas é perigoso, porque se você conectar com a quarta, você conecta com a segunda. Se você consegue fazer conexão com a quinta, você também tem potencial para se conectar com a primeira, o que acaba sendo mais perigoso enquanto você está na Terra. Porque a segunda são obsessores, a primeira são, vamos dizer assim, né, uma linha mais forte de energia negativa. Então acaba, de certa forma, sendo perigoso. Por isso eu precisei fazer tanto processo de cura, por isso eu recebi tanto suporte do reino arcangélico quando a minha mediunidade abriu, porque ela abriu para um nível mais elevado, o que me fez ficar refém de um nível mais baixo de energia negativa. Então eu precisei curar tudo aquilo que me conectava com a energia negativa. Por isso meu processo de cura, eu recebia a chave, eu ia para cima, eu recebia suporte para curar. Justamente para não ter, né, evitar ao máximo vibração negativa e conexão com a primeira camada, que é uma camada mais desafiadora de encarar. Gratidão, ser de luz, Dri, obrigada pelo carinho.
Faço, que linda, a Carol é uma aluna, está na formação de terapia multidimensional. Para quem não sabe, eu formo terapeutas multidimensionais. Eu entrego a chave que eu recebi dos reinos mais elevados, das dimensões mais elevadas, e ensino as pessoas a usarem para que elas também curem pessoas com esse método, tá? Se você de repente sente no coração aí o chamado para se tornar uma terapeuta, vai ser uma alegria te entregar. Olha só minha cria me chamando, vocês estão ouvindo o chorinho dela? Tá querendo peito. A Cida também é aluna, que linda, gratidão pelo carinho. Seres de luz, tá muito bom aqui com vocês. É uma alegria, gratidão pelas alunas da formação que estão aqui. É maravilhoso estar com vocês, gratidão pelo carinho. Vou nessa, meu bebê tá me chamando, minha Sofia tá me chamando lá, provavelmente ela deve estar querendo peito, né? E o peito tá aqui conversando com vocês, então vou ter que ir. Gratidão pelo carinho, viu? É uma alegria sempre me conectar. Que linda, a Dani quer ser terapeuta, se conecte, vem para dentro, cai para dentro, né? A formação é linda. Preciso pressionar terapeutas para me curar. Cleusa, me chama, vamos conectar, tá? Adri também me chama, vamos conectar, vamos conversar. Eu abro para a gente fazer um bate-papo sem compromisso para você conhecer, entender melhor e aí tomar a decisão se realmente é algo que você tem interesse de avançar, tá bom? Seres de luz, vou nessa. Beijo no coração. Uma delícia estar com vocês. Vou mandar a gravação lá na comunidade. Você que está aqui, né, que ainda não está na comunidade, entra lá, faz parte da nossa comunidade. Vai ser uma alegria poder manter essa conexão com vocês, tá? Uma noite abençoada, muita luz. Sabe o que eu desejo a você? Eu desejo a você muito amor, muita alegria e muita paz. Tudo que tem de alta frequência. Porque quando nós vamos para essas frequências mais elevadas, tudo o resto é consequência. Então, a nossa única missão aqui é vibrar alto, é elevar a nossa frequência, porque o resto vai ser só uma consequência. Beijo no coração e até a próxima.